Grande parte da cultura brasileira tem como raiz os costumes, credos, danças e todas as outras formas de manifestação popular vindos do continente africano. Dê de graça o que de graça recebeste, com amor, humildade e fé. Esta frase sintetiza uma cultura que ultrapassa as fronteiras de uma religião ou de um credo. A Umbanda tem um caráter pluralista e prega o respeito ao ser humano. Ela compreende a diversidade e respeita as diferenças. O programa Recontar traz até você o universo dos umbandistas e a contribuição desse estilo de vida para a nossa sociedade. Olha a ciranda de roda, de samba de roda da vida, que girou, que gira, na roda da saia rendada, da moça que dança ciranda, ciranda. Existem diversas referências para chegarmos às origens da Umbanda. Ela sofreu influências indígenas, africanas, esotéricas. Cada vertente tem suas origens e histórias. Alguns historiadores acreditam que em 1908, Zélio Fernandino de Moraes teria sido o anunciador da Umbanda através do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Na época, Zélio era apenas um jovem com 17 anos, de família conhecida e tradicional, que se preparava para ingressar na carreira militar da Marinha. O jovem começou a sofrer manifestações que eram caracterizadas pela postura de um velho que falava coisas sem sentidos e desconexas, como se fosse uma outra pessoa que havia vivido em uma outra época. Após examiná-lo durante vários dias, o médico da família recomendou que seria melhor encaminhá-lo a um padre, pois, segundo o médico, a loucura do rapaz não se enquadrava em nada que ele havia conhecido. Apesar de sofrer grande resistência, manifestou-se o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que declarou que naquele momento se iniciava um novo culto. Numa tribo de índios da nação Tupi-Guarani, vivia um menino que recebeu o ensinamento da cultura cristã e a outra orientada pelo pajé da tribo. Estudou na capital do estado e, posteriormente, na corte, recebendo instrução superior de direito. Como advogado, teve intensa atividade profissional em defesa de escravos nos tribunais do Rio de Janeiro. Ele invadia as fazendas de regime escravo, libertando os cativos e colocando em local seguro. O seu verdadeiro nome era Caboclo das Sete Cruzes Ilhadas, por ter nascido no local onde existiam 7 cruzes em uma ilha. Após ter desencarnado, voltou através da mediunidade de Zélio Fernandino de Moraes, em novembro de 1908, como espírito mensageiro, firmando as bases da Umbanda, no Bar de Neves, em Niterói, Rio de Janeiro. No Brasil, desde o período que os negros foram trazidos para o Brasil, até 1950, a religião africana era perseguida. E apenas nesse século XX é que a religião começou a ser praticada no Brasil. Assim, mesmo assim, até hoje, ainda se tem preconceito, ainda tem assim, medo com relação à religião. E um detalhe interessante, por exemplo, no Piauí, nós temos candomblé, mas a religião forte africana do Piauí é Umbanda. E alguns estudos dizem que a Umbanda no Piauí foi criada em 1920. E foi nessa região, no Puti Velho, né? E foi uma mulher, tem nomes de pessoas? Tem uma mulher que eu não lembro o nome, ela é tida como uma das precursora da Umbanda no Piauí. Uma outra corrente acredita que o trabalho dos guias, que são os pretos velhos, crianças, caboclos e exus, já existia há muito tempo atrás. Uma das características da Umbanda está no sincretismo religioso com o catolicismo. O termo sincretismo refere-se à associação dos orixás a alguns santos da Igreja Católica. Os negros, trazidos à força da África, sofriam com os maus-tratos, as torturas dos homens brancos e sentiam falta de seus ritos tradicionais, como danças, cantos, louvores aos orixás de sua terra. Para não serem perseguidos, os negros passaram a disfarçar seus hábitos religiosos. Eles usavam os santos da igreja como disfarce para os seus deuses e orixás. Colocavam as imagens católicas no meio de suas rodas e louvavam durante a noite as suas divindades, sempre dizendo aos feitores que aquilo era o jeito africano de homenagear os santos.
Os homens brancos estranhavam os batuques e os cantos em uma linguagem que eles não conseguiam decifrar e terminavam acreditando que eram festas para os santos católicos, chegando às vezes a frequentar as rodas religiosas. E com o correr do tempo, os negros e as negras criaram outra manifestação religiosa que foi a Umbanda, que a Umbanda é uma religião praticamente brasileira, né, tem feriado no Brasil, e ela tem vários fundamentos. Ela tem contribuições do catolicismo, tem contribuições do kardecismo e contribuições indígenas. Então a Umbanda é isso, tem várias contribuições, mas é uma religião de matriz africana, né? Que ela procura trabalhar a religião como uma força de elevação da autoestima das pessoas negras. A Umbanda, e tem um detalhe também, a Umbanda ela é uma religião que ela é mais forte no Nordeste. Além do sincretismo religioso, existem alguns conceitos que servem de base para os umbandistas. Existência de uma fonte criadora universal, um Deus supremo chamado Olorum ou Zambi, a obediência aos ensinamentos básicos, fraternidade, caridade e respeito ao próximo, culto aos orixás como manifestações divinas. Todas as religiões africanas têm muita ligação com a natureza, e essa ligação é no sentido de procurar preservar, defender. E se você trabalhar a questão de todos os orixás, tem muita ligação com a natureza. E é nesse sentido de procura ensinar as pessoas a amar e defender a natureza. Por exemplo, o Ossain, que é o orixá das folhas, né? Então, tem lendas que o Ossain não deixa que se corte uma folha, porque a folha é sagrada, a folha é para remédio, a folha é nutritiva. Então, só para dar um exemplo, né? Então, os orixás de origem africana, os deuses e as deusas africanas, sempre procuram defender a natureza, e não aquilo que se tem na linguagem comum, se pensa que a gente agride a natureza. Manifestação dos guias para exercer o trabalho espiritual. O mediunismo como forma de contato entre o mundo físico e o espiritual. Uma doutrina, uma regra, uma conduta moral e espiritual que é seguida em cada casa de forma variada e diferenciada. A crença na imortalidade da alma, a crença na reencarnação e nas leis kármicas. A palavra orixá quer dizer coroa iluminada, espírito de luz, o princípio mais evoluído existente em nosso sistema, manifestado através das forças da natureza. Oxóssi, orixá da saúde, prosperidade, força e energia, representado pelos caboclos e caboclas. Ogum, orixá da energia, perseverança, vencedor de demanda, persistência e renascimento. Orixá sem reino específico, que atua na defesa de todos os reinos em função. A energia de Ogum está em todos os lugares. Xangô, orixá da justiça e do conhecimento, equilíbrio das forças de um modo geral, todas elas ligadas a questões de justiça. Sincretizado no Rio de Janeiro com São Jerônimo, que tem o seu dia comemorado em 30 de setembro. Omulu, orixá da transição para a vida astral, senhor dos segredos da vida e da morte, mestre das almas. Iansã, orixá dos ventos, raios e tempestades, responsável pelas transformações ligadas à matéria, fluidez de raciocínio e verbal. Orixá intimamente ligada aos avanços tecnológicos e grande guerreira. Ela é sincretizada no Rio de Janeiro como Santa Bárbara e tem o seu dia comemorado em 4 de dezembro. Iemanjá, orixá dos mares, das águas salgadas, responsável pelos bens materiais e grande provedora e mãe. Iemanjá é sincretizada no Rio de Janeiro como Nossa Senhora da Glória e tem o seu dia comemorado em 15 de agosto. Oxum, orixá do amor, da harmonia e da concórdia, senhora das águas doces, dos rios e cachoeiras. Nossa equipe visitou o Santuário Sagrado Pai João de Aruanda, no bairro Santa Maria da Codipe, em Teresina.
Uma das características do santuário está no trabalho social. Na ocasião, conhecemos Rondinelli dos Santos, o fundador do santuário, que desenvolve a Umbanda desde os 7 anos e também é articulador da Rede Estadual de Cultos Afro-Brasileiros. Hoje, eu iniciei, desde a minha trajetória assim, na religião de matriz africana, veio a partir dos 7 anos de idade, quando comecei a sentir uma pequenas dores de cabeça na escola, em casa. Logo em seguida, né, vim passando mal em diversos locais. E a partir daí minha família me levou até um terreiro, terreiro de Umbanda. E nesse terreiro comecei a desenvolver, comecei a pegar passos, enfim. Com meus 16 anos de idade, comecei a frequentar outras casas, né? Tanto de candomblé como de Umbanda. Como aqui em Teresina o que predomina mais no Piauí é Umbanda, então não tinha por onde ir para um terreiro de candomblé, mas até que conheci. E a partir daí comecei a frequentar algumas casas, comecei a desenvolver, comecei a me trabalhar na Umbanda. Primeiramente, qual é o primeiro passo da iniciação? O primeiro passo você começa a pegar uns passos, né? Que seriam os passos, são os benzimentos, seriam alguns banhos que você toma na casa, né? Que é passado com ervas, são algumas ervas próprias do terreiro, né? Que nós chamamos, tem diversos tipos de erva, por exemplo, tem a jardineira, né? Que geralmente usam muito para a evolução do médio. Então, esse foi um dos primeiros banhos que eu comecei a tomar. E a partir daí comecei a seguir orientações do próprio Babalorixá ou da Mãe de Santo, a qual era chamado, que é chamado hoje aqui no estado. A Umbanda, ela tem uma ligação direta com a relação com a natureza? A relação que a gente tem, porque a gente entende que a essência da espiritualidade está na natureza. Porque tudo isso que está ao nosso redor, a gente considera que seja Deus, que são os nossos santos, orixás, e até mesmo as nossas curas são tiradas da natureza. Minha experiência começou a partir de um grupo afro também, que eu comecei a entrar, que foi o Coisa de Negro. Aí daí eu passei a conhecer o Dofono. De lá a gente começou a pensar em como seria o santuário. Aí a gente veio, encontrou esse espaço aqui, fez desse espaço um espaço cultural, que trabalha tanto com a questão religiosa como também com grupos afro. E daí eu estou aqui até hoje, fazendo esse trabalho junto com ele. Hoje sou um Iaô. Iaô significa um filho, né? Sou iniciado no candomblé, né? Estou com 1 ano e 6 meses, raspado no candomblé, na feitura da Umbanda. O que vem a ser o raspado? É aquela pessoa feita no candomblé, aquela pessoa que já passou por um processo de iniciação. Então eu já passei por esse processo de iniciação do candomblé, onde você passa por alguns graus. Na Umbanda fiz até a minha 5ª, 6ª cabeça, na 7ª, que era de Exu, eu não fiz. E passei logo para o candomblé, porque a minha espiritualidade, a questão da minha religião de fato, ela é do candomblé. Todo esse processo aqui em Teresina? Não, o meu processo do candomblé foi em Salvador, né, no Ilhaxé Abassá de Ogum. Hoje sou filho de uma das casas, que é esse nome, da minha mãe se chama Yalorixá Jaciara Ribeiro, né, Jaciara de Oxum.
e passei por esse processo. Dois anos que estou fazendo parte aqui. Eu andava, que nem o pessoal fala na gíria, vacilando, andava usando algumas drogas aí, e aí graças a Deus, né, com a ajuda do Dofone de Oxum, que veio pra cá e deu essa contribuição com a gente para fazer esse grupo. Tá com 2 anos aí que estamos rodando aí. E assim, temos a agradecer a ele, porque ele que nos ajuda aqui, né? Como tem muito jovem dentro do grupo, aí teve uma necessidade de criar o grupo afrocultural ABAR, né? Exatamente para podermos trabalhar a cultura com a juventude da Santa Maria. Porque assim, existe o terreiro, que são jovens, né, que participam também do Grupo ABAR, mas nem todo mundo que é do Grupo ABAR participa do terreiro, tá? É muito aberto, né? Não existe aquela coisa, você tem que participar. Não é obrigado. Não é obrigado. E aí, assim, tem sido uma experiência muito boa. Hoje a gente faz um trabalho não só a nível de capital, mas também a nível de estado. Já viajamos em alguns municípios, já colocamos a nossa disponibilidade trabalhando com os terreiros. Na realidade, a gente observou, né, a necessidade que existia no momento em Timon para que a gente pudesse estar trabalhando a questão da Umbanda, do Candomblé, da cultura negra. A gente tem procurado desenvolver um trabalho que seja capaz de transformar o jovem, né, de hoje no jovem de amanhã consciente do seu papel na sociedade. Mas hoje já tá muito avançado essa coisa do preconceito. Não existe tanto como existia antigamente. Porque antigamente era mais... As pessoas tinham que correr, às vezes estavam tocando em algum local, eram presos, amarrados. Eles fechavam, destruíam o terreiro, até mesmo a polícia chegava, fechava mesmo o templo. Os terreiros eram mais isolados, sim, locais eles afastados. tinham que fazer suas obrigações dentro do mato, escondidas, às vezes tinham que viajar dias e dias com os tambores nas costas, porque não poderiam viajar de carro, o pessoal perseguia. Tinha muita perseguição. Hoje a gente não encontra muito isso. Hoje nós temos o livre-arbítrio, até para fazer algumas discussões. E hoje o que faz a diferença hoje de combater esse preconceito é exatamente o social, que é o que a gente vem fazendo com a sociedade. Quando nasceu o santuário, a existência do santuário exatamente foi para combater o preconceito, utilizando através da arte, né, através da dança, do canto, que são dos trabalhos que a gente já faz. Vocês se utilizam dos instrumentos da religião e da arte para desenvolver a cidadania. O trabalho social, a cidadania, e a partir daí combater o preconceito. Conta um exemplo prático. Por exemplo, hoje aqui, por exemplo, na Grande Santa Maria, né, antes da gente chegar até a Santa Maria, os meninos eram muito soltos na rua, alguns usavam drogas, outros já tinham feito alguns delitos. A partir do momento que a gente chegou aqui, a gente veio desenvolver um trabalho social. Então a gente conseguiu, pelo menos, tirar 50% da juventude da Grande Santa Maria, desse meio, né, que a gente chama da área da vulnerabilidade social. Isso. E quando foi o momento de vocês fazerem a conexão, a criação da Rede Estadual de Cultos Afro-Brasileiros? A partir de que necessidade vocês puxaram a rede? O santuário nasceu a partir da própria espiritualidade, que no estado do Piauí teria que existir uma entidade, quando eu digo uma entidade sem fins lucrativos da sociedade civil, que viesse discutir políticas públicas voltadas para os terreiros de matriz africana, para as comunidades de terreiro. Que em todo o país, em todos os estados da federação, existe a questão da criação da rede, existe a rede estadual de cultos afro e também existe grupos organizados de terreiro. Então, a partir daí a gente começou a sentir a necessidade que no estado pudesse estar vindo também um grupo organizado. Então, isso veio a cobrança também das entidades, que a gente precisava nos organizar
e que um grupo que veio, que a gente também, esse grupo nasceu também do Coisa de Negro, do grupo afrocultural Coisa de Negro, então esse é um fruto de lá. Então, a partir de lá que veio essa ideia, junto com a espiritualidade, que eles veio nos guiando, dizendo que eles diziam pra gente que vocês precisam organizar um grupo para que venha discutir políticas públicas voltadas para os terreiros. E aí começamos a ver. Aí depois foi a grande discussão onde seria esse local. Então aí a gente começou a discutir para onde que a gente iria. E a espiritualidade sempre dizia pra gente: vocês têm que ir para um local arvorizado, um espaço grande, que vocês possam fazer um trabalho social, onde vocês possam trabalhar essa questão da essência da natureza, que seria a essência da espiritualidade, que entendemos que é isso. Foi um processo até a gente chegar aqui. A gente aproveita para, nesse momento, estar dizendo e convidando ao pessoal do município, dos interiores, né, que para começar a se organizar, porque o mapeamento só iniciou aqui em Teresina, mas a ideia é levar o mapeamento para todo o estado, para a gente, na verdade, fazer aí com que essas ações, essas políticas de ação afirmativa que a gente tanto almeja, que a gente tanto deseja, chegue até os nossos terreiros, né? E para chegar a gente precisa iniciar a partir do mapeamento. A gente percebe que você é bastante jovem. E como é que é a aceitação desse jovem hoje sobre a cultura? A gente entende que, por exemplo, a título de educação, as escolas de ensino médio, ensino infantil, elas já praticamente te obrigam a religião X, no nosso caso a religião católica, né? No caso, acredito que parece que já tem até projetos de inclusão, né, da religião de descendência afro, mas como é que vocês fazem para driblar isso aí? Como é que é essa proximidade com o jovem? Não, primeiro assim, eu falo em relação mais a nós da casa, né? Independente de religião, aqui a gente não discute essa questão da religião em si, quando outra pessoa vem para casa, né? Porque a gente também faz um trabalho social, então a gente também tenta dividir isso. Se você faz parte de outra religião, você quer fazer parte do grupo, não tem problema. Então a gente respeita essa opção de cada um. Agora, no processo que você já vem da escola, da sua família, é um processo que você já é catequizado a partir da escola, que você inicia lá no pré-escolar, depois vem a primeira série. Então esse processo vem ao longo do tempo, que já vem há bastante tempo. Isso é o que a gente vem desconstruindo, né? Para que de fato a gente possa realmente afirmar a nossa verdadeira identidade. A partir de agora eu gostaria de convidar toda a sociedade em geral para conhecer o trabalho do Santuário Sagrado Pai João de Aruanda, também para ajudarmos a construir e combater, né, o preconceito, né, a intolerância religiosa, e conhecer um pouco do nosso trabalho e de outros terreiros também que vem desenvolvendo um trabalho social com os grupos afroculturais, com oficinas, cursos de culinária afro, enfim. Para Eufrazina de Ançã, coordenadora da Tenda Espírita Santa Bárbara, um dos focos do seu trabalho está na eliminação do preconceito gerado pela falta de conhecimento, e uma das suas bandeiras está no trabalho social que ela desenvolve na comunidade. E a gente está nessa luta. Já participamos de alguns eventos aí nos estados, né? E buscando sempre que as pessoas possam entender o que a nossa religião ela transmite, porque na realidade existe uma falta de conhecimento muito grande, né, por parte das pessoas que discriminam, por conta das pessoas não saberem exatamente o que a Umbanda pode oferecer. Como nós, da nossa casa, temos um trabalho muito bonito, com oficinas que nós fazemos lá, grupos de dança, temos grupo cultural, temos muita coisa que a gente está oferecendo na nossa comunidade. A gente está fazendo de biscuit, né? Tem curso também de crochê,
mais para as mães de família da nossa comunidade, para ter mais uma renda, porque na realidade são pessoas que precisam ter uma renda, né? E na realidade assim os pais de família têm uma certa dificuldade para estar colocando o pão de cada dia na mesa, e as mães tendo essa oportunidade de aprender esses cursos, com certeza elas vão estar ajudando muito mais, né? Vocês utilizam a própria Umbanda como um instrumento de humanização, né? Exatamente, utilizamos a nossa religião para estar passando para a nossa comunidade que Umbanda não é só entrar no terreiro, banhar, cantar os pontos, as doutrinas, não. É todo um trabalho voltado para a nossa comunidade. As pessoas estão se interessando pelo nosso trabalho, estão entendendo que ele traz algo de bom, muito bom mesmo, certo? Gostaria de convidar as pessoas, né, a conhecerem a Tenda Espírita Santa Bárbara, que fica situada lá no bairro Santo Antônio, no quilômetro 7, para participarem com a gente, né, dos nossos trabalhos, para entenderem e conhecerem um pouco a Umbanda. Às quartas-feiras, nós temos o desenvolvimento dos médiuns, né, que é voltado só para os médiuns que estão desenvolvendo na casa. Aos domingos é a gira que eu tomo conta, certo? Essa gira é para o público. Às segundas-feiras nós temos a corrente de oração, né? Inclusive a gente se preocupa muito em dar palestra para os nossos filhos de santo. A essência da Umbanda é trabalhar a espiritualidade de uma forma que as pessoas sejam mais humanos, entendeu? Porque está existindo muito essa questão da criminalidade, os jovens estão se autodestruindo aos Banalização poucos, da vida. né? Então a gente está trabalhando muito com essa força espiritual, né? Com as orientações que os guias também nos trazem, nos dá, para estar trazendo esse pessoal ao entendimento de que a espiritualidade ela tem que estar ali bem cuidada, né? As pessoas têm que estarem mais em contato com Deus, com o seu eu, com a espiritualidade, com equilíbrio. Aproveito também para convidar todos para o dia 24 de maio, a data está ainda muito distante, mas é uma data que a gente está se preparando de agora, né? Que a gente faz o acampamento cigano, aqui em Teresina somos pioneiros, e gostaríamos de estar convidando o público, todas as pessoas podem participarem. É dia de Santa Sara de Cali. É o nosso acampamento cigano, ok? Como exemplo dos tradicionais terreiros de Umbanda, visitamos o Senhor Francisco das Chagas da tenda Francisco das Chagas de Assis, e o mais curioso é que antes ele criticava e não acreditava nessa religião, sem saber que logo o destino faria o Senhor Francisco vivenciar a Umbanda em todo o seu potencial. Para mim chegar ao estado que eu tô, foi através de uma dor de cabeça. Representou, aí eu no momento apaguei, não dei notícia mais nada. Quando eu vim voltar ao meu normal, eu estava dentro de uma tenda de Umbanda.
Aí o meu pai de santo, que até já faleceu, que nem meu pai de santo ele não era realmente, ele era meu padrinho de batismo mesmo na igreja. Quem foi que ele levou para o... Foi o meu pai. Seu pai. Meu pai, minha família, né, que me levou pro terreiro de Umbanda. Lá, ele falou que existia 3 caminhos para mim. Ou eu me desenvolvia, ou morria ou ia parar no medonho. Deu meia-noite, a lua se escondeu, relou naquela encruzilhada, a sua gargalhada. O que seria esse desenvolvimento? O que ele quis dizer? O desenvolvimento seria hoje o que eu estou aqui, como estou desenvolvendo meus filhos. Era ir para os terreiros de Umbanda. Esse terreiro que você foi, era aqui? Não, era no Maranhão. Era no Maranhão. Cidade? Era próximo a Timon, 3 léguas. Eu mesmo, pessoalmente, nessa época eu tinha a faixa de 11 anos de idade, mas aí eu mesmo fui um dos que não acreditei. Eu sempre critiquei, não vou mentir para ninguém. Eu sempre fui um dos criticadores, eu era criticador disso daí. Não acreditava. Mas como eu fui abandonado praticamente pela família, não, eles me jogaram fora, mas eu senti que foi meus próprios orixás que fizeram eu sofrer, né? Fui abandonado pela família. Aí eu sempre não acreditava nisso daí, não queria assumir a responsabilidade. Aí fiquei sofrendo, bolando para um lado e outro, para os terreiros e outro. Achava bonita a festa. A festa eu achava bonita, mas quando eu saía fazendo pouco. Aí eu fiquei numa condições que, praticamente sem condição de nada, fiquei tipo mendigo. E qual era seu medo, assim, de se aproximar e me desenvolver? Não, até porque eu sou uma pessoa realista. Eu vejo muita essa vergonha acontecendo dentro dos terreiros de Umbanda. Aí eu pensava assim, eu comigo pensava que todos seriam o mesmo. Aí eu me ajuntei, não me ajuntei, fui pro terreiro que hoje é o meu pai de santo, que é o Tom Mimas aqui no Parque Alvorada, que é o pai dela aqui, que é minha esposa. Aí daí pra cá ele fez o meu preparo, passei 7 dias de penitência, comendo peito de galinha sem sal, sem gordura, a gordura seria azeite de dendê, sem nenhum pingo de sal. Tem uma regra, né? Tem, exatamente, 7 dias. Aí me preparei, aí com faixa de 1 ano mais ou menos, aí eu botei essa tendazinha aqui, era só de palha, eu botei e aí comecei. Ver que as coisas eram sérias, era do jeito que ele me repassava pra mim. Aí eu comecei a botar minha tenda, como era agora, no dia 3 de agosto, ela completou 7 anos. Aí eu festejo, 7 anos, todos os anos eu festejo o aniversário da tenda, festejo São Francisco. Lá pra cá, qual foi a maior felicidade? A melhor felicidade é que hoje eu vivo numa boa, não bebo mais, fui um beberrão. Acho que o Ronelli não me alcançou a beber não, Ronelli. Eu fui um beberrão, deixei a bebedeira. A Umbanda fez eu, com certeza. Hoje eu agradeço primeiramente, eu peço a Deus, agradeço a Deus, agradeço os meus orixás que me acompanham. Tem um que trabalha diretamente em cima de mim, que chama-se o João da Mata, que trabalha diretamente em cima de mim. E eu acredito muito na Umbanda, que a Umbanda é sério para quem quer assumir a sinceridade dela, ela seria séria. Eu comecei através do meu irmão, né? Porque adoeceu uma filha, eu não frequentava. Aí adoeceu uma filha, eu levei ela para lá. Aí através dela, aí eu comecei, né? Eu também adoeci, aí eu me tratei lá no salão do meu irmão. Aí sempre eu carregava assim uma coisa que me dava assim a vontade de eu ir, né? Mas sempre quando eu chegava assim no caminho, eu voltava assim, para que eu vou para aquilo? Será que aquilo é verdade? Mas quando eu entrei, que levei a minha filha para lá, aí que eu fui reconhecer a realidade. Que sempre me chamava, aquela coisa me chamava. Aí continuei, ainda hoje eu tô dentro da Umbanda. Hoje em dia eu sou mãe de santo, sou esposa dele. Aí eu conheci ele dentro da Umbanda, né?
Aí nós se ajuntemos até hoje, graças a Deus. Nós estamos aqui, desenvolvendo nossos filhos. Eu gosto muito, tenho prazer de eu estar na Umbanda, mas A Umbanda, sem dúvida, é um patrimônio cultural do Brasil que deve ser encarado com muito orgulho e respeito. No programa de hoje, tentamos mostrar um pouco mais sobre essa rica cultura eminentemente brasileira. Procure em sua cidade as tendas, terreiros e santuários. Só podemos falar daquilo que conhecemos e acabar de vez com toda e qualquer forma de preconceito sobre o trabalho desenvolvido por estes lutadores. O programa Recontar vai ficando por aqui e eu espero você na próxima semana. Até lá! Ciranda de roda, de samba de roda da vida, que girou, que gira, na roda da saia rendada, da moça que dança ciranda, ciranda da vida, que gira e faz girar a roda da vida, que gira e faz girar da vida que gira. É na força do bom Santo Amaro, que é da purificação, que nas águas que rodeiam a ilha de São Luís do Maranhão, na Rugilha, embaixo da talha, em cima do dorso da negra, que ainda rebola nas curvas da vida da velha. Do bom Santo Amaro, que é da purificação, que nas águas se rodeia